Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Vibrações e Fraternidades Espirituais do canal Paulo Oliveira, expositor e palestrante espírita. É mais um encontro que foi realizado no mês de setembro e que nós agora estamos gravando e deixando disponíveis para você que não participou do curso, terá acesso a toda a informação. Hoje nós vamos abordar mais algumas fraternidades e vamos dar detalhes de como elas atuam nos nossos trabalhos de vibrações. Queremos agradecer a você pela sua atenção e pela sua presença em nossa aula de hoje. Vamos em frente, porque agora temos que apresentar a vocês as nossas fraternidades de hoje. Mas antes de nós iniciarmos falando das fraternidades, convido a você, meu amigo, minha amiga, a fazer a prece inicial comigo. Todo trabalho espírita deve iniciar com uma prece para que nós possamos nos sintonizar com os mentores, com as equipes espirituais, para que o trabalho seja produtivo e que possa iluminar nossa mente e nosso coração. Assim nós vamos nos elevando em pensamento e coração até a presença do Mestre Jesus e vamos pedir a Ele que nos abençoe nesse instante e que os bons espíritos amigos estejam conosco para que esta aula de hoje seja produtiva, esclarecedora e possa tocar nossos corações e nossas almas. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, nesse momento, mostrar a vocês as fraternidades espirituais que nós vamos abordar hoje. Será a Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, liderada por Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual. Também nós vamos estudar hoje a Fraternidade do Cálice, que a líder, a mentora, a responsável é Maria de Magdala. Também temos a Fraternidade dos Hindus, liderado por Krishna e Gandhi. São dois grupos que nós vamos explicar. E, por último, veremos a Fraternidade do Tibete, liderada por Shan Fo Lang. Vamos começar com a Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré. Maria é chamada, inclusive na própria Igreja Católica, de Rosa Mística de Nazaré. E quando se manifestou, quando ela surgiu na Federação, dando a sua presença através da observação de médiuns, através de estudos, o Edgar Armand, que estava organizando esta atividade, deu-lhe o nome de Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, e é o nome que nós utilizamos até hoje, embora nós vamos ver que existem outras designações. É o retrato de Maria de Nazaré, que foi elaborado através do ditado de Emmanuel para Chico Xavier. Ele descreveu Maria como ela se apresenta quando ela vem até o plano de sofrimento, onde ela atende, onde ela está presente no apoio aos nossos companheiros suicidas. É assim que ela se apresenta, e foi descrito para um profissional, fotógrafo, que foi desenhando, fazendo um retrato falado, e ao final surgiu então esse retrato. A Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré. Muito bem. Ela está sob orientação e proteção de Maria de Nazaré, nossa mãe, a Mãe de Jesus. Trabalham nos casos dolorosos e de endurecimento espiritual. Como é a Fraternidade do Amor, é um grupo que trabalha nas faixas da evolução, em níveis muito superiores à nossa Terra. Todos esses espíritos que compõem essa fraternidade trazem esse amor. Portanto, eles se aproximam dos corações mais endurecidos para sensibilizá-los de alguma forma,
permitindo que, em tempo oportuno, possa haver uma transformação. E também para aqueles casos dolorosos, como são os suicidas. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. A dor e a violência têm causado muitos impactos negativos nos espíritos, e isso é uma dominante neste planeta Terra. Ao longo da sua história, ao longo dos milênios, nós vamos perceber que existem muitas dores, muito sofrimento, muita violência, e isso está presente. E, infelizmente, esse comportamento, ele faz com que haja um impacto negativo, especialmente naqueles mais frágeis. Corações frágeis ficam inseguros e buscam, muitas vezes, suicídio, porque não veem futuro, não enxergam que este momento, não entendem que este momento é um momento transitório, porque a maioria de nós ainda vive vinculado ao plano material, achando que esta vida é a única, que este é o momento que só acaba quando há morte biológica do corpo físico. Mas o espírito não morre, porque o espírito é imortal. Então, aquele que deixa a vida pelas portas do suicídio acaba agravando o próprio quadro e enfrentando situações bem difíceis e dolorosas no plano espiritual. Por isso, Maria, com a sua fraternidade, atua diretamente junto a esses corações ainda inseguros, que não desenvolveram a fé, que não têm a confiança na misericórdia divina. Uma das informações trazidas pela espiritualidade, inclusive através da mediunidade de Chico Xavier, Maria vai buscar, nesse plano onde se encontram esses espíritos que partem da vida pelo suicídio, ela vai buscar o próprio Judas Iscariotes. Nós não vamos esquecer que após aquele terrível momento da prisão de Jesus, pelas mãos de Judas Iscariotes, porque ele leva os soldados até a presença do mestre, ele, depois de tudo aquilo, vendo toda aquela situação que foi gerada, a morte, a condenação e morte de Jesus, a morte de cruz, ele se desespera e ele vê que seu crime é tamanho, não consegue conviver com a consciência culpada, e ele faz, então, o ato do suicídio, enforcando-se. Ele vai para essa zona de sofrimento no plano espiritual, e lá Maria de Nazaré vem buscá-lo. Ele estava no que se chama Vale dos Suicidas. E nesse Vale dos Suicidas, ela vai encontrá-lo. Por quê? Tinha em seu coração a desilusão, tinha o remorso, tinha o próprio ato, as consequências do ato do suicídio, que gera um processo de culpa. E este processo acaba, então, trazendo maiores consequências para aquele espírito que agora enfrenta a realidade de não ter morrido, porque a vida continua. Essa história está muito bem retratada, uma mensagem trazida por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Momentos de Ouro. É uma poesia maravilhosa de Maria Dolores, chama-se Retrato de Mãe. E eu quis trazer para vocês, para compartilhar o finalzinho dessa poesia, desse poema tão maravilhoso. Vamos ler juntos? E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Essa poesia lindíssima
porque mostra esse diálogo de Maria com Judas, no momento em que ela vai resgatá-lo no Vale do Suicídio. Se você não leu, eu recomendo a leitura, está nesse livro citado. A Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré está composta por 4 grandes grupos. E o primeiro deles chama-se o Grupo das Anciãs. Elas atuam diretamente no Vale do Acolhimento aos Suicidas, o Vale dos Suicidas que nós acabamos de mencionar. O outro grupo é o Grupo das Virgens. Elas recebem as crianças desencarnadas com traumas psíquicos. Veja, um atendimento mais voltado para espíritos que partem na infância e elas são recebidas no plano espiritual e são atendidas por esse grupo chamado de virgens. São espíritos na condição da pureza. Vamos entender a palavra virgem como sendo pura, a pureza do espírito. Há um terceiro grupo, que é Servidoras do Grande Amor. As Servidoras do Grande Amor representam o amor universal. Elas atuam de maneira ampla e geral. Onde houver um problema com adolescentes, por exemplo, encarnados ou desencarnados, elas vão encaminhá-los, vão inspirá-los para que procurem atendimento espiritual. E nós estamos vendo os nossos adolescentes, principalmente, enfrentando problemas gravíssimos, a exposição às drogas, ao álcool, aos desregramentos da vida, achando que isso é o prazer e que aqui chegamos para fazer isto. Infelizmente, muitos estão desviados do grande objetivo que os trouxeram para esta existência. Então, estas companheiras que compõem as Servidoras do Grande Amor, onde são espíritos muito iluminados, espíritos elevados, e que estão trazendo sempre a mensagem de Maria através de sua presença junto a esses nossos irmãozinhos, tanto encarnados quanto desencarnados. Dão atendimento no plano espiritual daqueles adolescentes que partiram em situações mais tristes, mais graves. E o quarto grupo é o próprio grupo de Judas Iscariotes, que se ligou a essa fraternidade, depois, obviamente, que Judas passou por um processo de reparação muito intenso, que nós sabemos também, por informação mediúnica, que levou 1.500 anos. Somente lá no século XIV, final do XIV, é que ele vai reparar todo esse mal que ele causou através da traição ao Mestre Jesus. Então, ele, depois de recuperado, depois de ter feito a sua reparação e ter sublimado, e hoje ele é um espírito iluminado, um espírito que já compõe novamente o grupo de apóstolos de Jesus, ele não está excluído, ele não está abandonado. Judas Iscariotes está ativo, iluminado, trabalhando intensamente por aqueles que estão também nesse mesmo local que ele esteve. Então, ele atua junto a essa fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, no atendimento a esses espíritos que saíram da vida pelas portas do suicídio, atua também no socorro aos suicidas e no auxílio à sua reencarnação. Então, não só o socorro é dado no Vale dos Suicidas, nas colônias de reparação, nos postos de auxílio e socorro, mas também no localizar o lar, a família, ajudar ao esclarecimento, a conscientização daquele espírito para uma nova experiência na matéria, visando o reajustamento necessário. Onde se localiza essa fraternidade? Nas esferas superiores,
não estão localizadas na matéria, não estão localizadas no planeta. Eles têm um nível de espiritualidade, tamanho, que encontram-se, então, nas faixas da pureza, nas faixas espirituais elevadas, superiores. E a quantidade de trabalhadores não dá para dizer. Não houve essa informação. A informação foi que são incontáveis, portanto, estão por toda parte. Onde quer que haja dor e sofrimento, essa fraternidade está presente, porque é Maria de Nazaré, que é a nossa mãe. A mãe não abandona ninguém, jamais. Então, todos que trabalham com ela, dentro desta fraternidade, são os filhos queridos que trazem para outros filhos queridos a oportunidade da melhoria, do amparo, do melhoramento, do aprimoramento e do desenvolvimento da própria fé. A assistência maternal dessas benfeitoras estende-se por todo o planeta. Onde houver um coração sofredor, aí estarão as bênçãos e a ternura, atendendo às preces formuladas. Esse texto foi retirado do próprio livro da Dona Marta Galego. O livro se chama O Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço. O Instituto de Confraternização Universal é uma colônia espiritual que está sobre a cidade de São Paulo. Nós vamos falar desta colônia na última aula, na quinta aula. Fique atento, não perca essa informação, porque às vezes queremos somente ir para nosso lado, achando que existe só uma colônia espiritual. Existem centenas, e esta é mais uma. Nós vamos falar na quinta aula. E onde nós temos as evidências de tudo isso que está sendo dito em outra fonte, que não só os livros que nós mencionamos, da Dona Marta, as experiências de Edgar Armand e dos médiuns que trabalhavam com eles na época, um trabalho que se iniciou na década de 40. Aliás, se você não assistiu à primeira aula, seria interessante assistir, porque aí temos toda a história desse trabalho, como é que ele surgiu. Eu vou colocar para vocês aqui em cima o link da primeira aula. Assim você poderá depois caminhar para a segunda e aí sim assistir a nossa terceira aula. As evidências da presença das fraternidades estão registradas neste livro que estamos vendo, Memórias de um Suicida, da médium Ivone A. Pereira. É a história de Camilo Castelo Branco, aquele escritor português que cometeu suicídio e que, ao chegar no plano espiritual, passa por todo este processo. Neste livro, há o relato da existência de uma legião. Aqui ela tem outro nome. Essa fraternidade, ela passa a ser referida como a Legião dos Servos de Maria. E eles estão descritos dessa forma. E a foto ilustrativa é um desenho onde Camilo Castelo Branco está sendo resgatado desse vale dos suicidas. Então, ele descreve que se aproxima um espírito trajando uma roupa branca, com um turbante na cabeça, à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Veja, este a que ele se refere é esse que está na imagem, vestido de branco, com a cruz celeste no peito e um turbante hindu. Esses são os médicos, são aqueles que trabalham na cura do espírito. E mais à frente ele vai dizer, havia também um grupo de senhoras que faziam parte dessa caravana, que atuavam neste vale de sofrimento, neste vale dos suicidas, que nós chamamos como o grupo das anciãs. Está aqui relatado essas senhoras que faziam parte do grupo da caravana e que faziam, então, o acolhimento àqueles que ali se encontravam. E também fazem referência ao grupo dos lanceiros. Quem são
os lanceiros? São espíritos responsáveis pela proteção, pela guarda da equipe, dos estabelecimentos onde eles atuam, nos hospitais, nas escolas, há uma universidade onde eles vão estudar sobre a vida. O livro é muito rico em detalhes. Para quem não leu, é uma recomendação, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Então, os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. Lembram-se que eu venho dizendo que as fraternidades elas não atuam de forma isolada, vertical, e sim, elas interagem, elas trabalham, uns grupos com outros grupos se apoiam. Aí nós estamos vendo nesta foto o relato, por exemplo, desta participação da fraternidade dos hindus, a participação da fraternidade dos egípcios, embora estejam alocados trabalhando na fraternidade da Rosa Mística de Nazaré. Veja, então, a atuação trazida por diversas fontes, pelo menos duas. E vamos reparar que há símbolos, olha lá, um emblema, um distintivo. Cada fraternidade traz um distintivo. Nós temos a fraternidade do trevo, em que Razim recebe das mãos de Jesus um trevo luminoso, para que ele pudesse distinguir a sua fraternidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho a fraternidade do cálice, que representa um grupo de trabalho, e todos eles trazem um cálice registrado em suas vestimentas, e assim por diante. Nós vamos ver os egípcios com lança e escudo, porque estão trazendo uma lembrança das suas existências como soldados egípcios, e que estão a serviço da proteção e o amparo àqueles que trabalham em prol do bem e do serviço ao próximo. Então, esta é a fraternidade da Rosa Mística de Nazaré. Interessante, a gente não faz ideia de tudo isso, mas é importante que nós tenhamos a noção de que os espíritos estão trabalhando em grupos de afinidade, conforme nos ensina o livro dos espíritos, eles se reúnem por afinidade e trabalham em prol de objetivos específicos, como é a fraternidade de Maria de Nazaré, ou Legião dos Servos de Maria, que tem um foco de atuação muito direto junto a suicidas, junto a adolescentes, junto a crianças com questões psíquicas que recolhem, inclusive, aquelas que desencarnam nessa condição. Vemos que a atuação é muito grande, porque onde há dor, onde há sofrimento, está presente essa fraternidade. Vamos falar da segunda fraternidade de hoje, que é a fraternidade do cálice. E quem é a líder que organiza, que está no comando dessa fraternidade? Maria de Magdala, ou Maria Madalena, aquela mulher que passou da condição de uma mulher que era possuída por 7 espíritos, né, como diz lá no Novo Testamento, e que Jesus a curou, e que ela passou, então, a servi-lo, passou, então, a acompanhá-lo, ouvindo sua palavra e, posteriormente, pregando a sua palavra. Essa experiência está registrada no livro trazido por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que é Boa Nova. Ali há um relato da experiência da vida e como Maria Madalena ou Maria de Magdala acaba, então, desencarnando. Nós vamos falar disso ainda. Portanto, Maria de Magdala é a venerável. Venerável, já expliquei, é um termo que também quer dizer líder, o mentor da equipe, aquele que coordena e dirige a fraternidade. Maria de Magdala, no Evangelho, é um símbolo de transformação moral. Ela deixa a sua vida cheia de equívocos que ela tinha e passa a acompanhar Jesus,
passa a trabalhar com ele, fazendo então um grande esforço de renovação, de transformação moral. Ela é, inclusive por isso, agraciada pelo próprio Mestre quando ele ressurge após a sua morte na cruz. Jesus reaparece a ela em especial para simbolizar que aqueles que buscam realmente a transformação moral verdadeiramente encontram o Mestre no final desse caminho. Devota-se por anos a cuidar dos abandonados e rancenianos, que na época eram chamados de leprosos, no Vale dos Imundos, em Jerusalém. Ela vai para Jerusalém, os discípulos acabam indo para diversos lugares, Pedro, João, Tiago ficam em Jerusalém, na Casa do Caminho, e ela acaba, então, não tendo nenhuma função nesse grupo. Em Jerusalém, ela vai buscar aqueles que mais sofriam na época. Então, ela vai se devotar por anos seguidos a cuidar dos abandonados e rancenianos no Vale dos Imundos, em Jerusalém. Aqueles que eram rejeitados pela sociedade, aqueles que não podiam conviver, porque possuíam uma doença que era contagiosa, que à época era chamada de lepra. Portanto, ela vai se dedicar não só cuidando fisicamente deles, mas também vai alimentá-los, tanto materialmente quanto espiritualmente, porque ela vai pregar o Evangelho de Jesus a todos eles. No final, já próximo do final de sua existência, ela começa a perceber que chega o momento de sua partida e ela tem um desejo imenso de reencontrar Maria e João Evangelista, que estão morando em Éfeso, que hoje é a região da Turquia. E ela então vai fazer esse caminho a duras penas, com muitas dores, muito sofrimento, mas ela se coloca nessa empreitada, e quando chega próximo da cidade de Éfeso, ela já não consegue nem entrar na cidade. Então, um grupo de cristãos caridosos, misericordiosos, a recebe e a ampara. Posteriormente, Maria e João vão visitá-la nessa casa e depois ela desencarna nessa cidade. Na espiritualidade, ela é recebida por Jesus. Vê-se cercada por seres angelicais. Imagina a cena maravilhosa. Nós não conseguimos fazer a ideia de como deve ter sido maravilhoso esse momento. E, em função da orientação de Jesus, ela vai selecionar os trabalhadores da sua fraternidade. Ela é orientada a montar um grupo de trabalho e chama aqueles com quem ela havia convivido, a quem ela havia convertido, a quem ela havia consolado, a quem ela havia retirado das ruas, do abandono, trazidos então para o seu coração amoroso. Ela acaba formando então esse grupo com os redimidos pelo seu exemplo de humildade, dedicação e amor. Aqueles que se decidiram seguir Maria de Magdala vão formar com ela a fraternidade do Cálice. Este é um dos maiores agrupamentos de espíritos. É muito numeroso, não há um número específico, mas é bastante intenso, porque eles são vistos e percebidos em diversas situações onde haja pessoas desvalidas, mulheres abandonadas, pessoas que estão vítimas de obsessão, apoio àqueles que estão sofrendo de ranceníase, também aos dependentes químicos, pessoas que estão presas a vícios em relação a consumo de drogas, álcool, e estão muitas vezes desvalidos, sem lar, jogados na rua. Então, esse grupo atende
essa população que está abandonada, debaixo de viadutos, famílias inteiras que são muitas vezes jogadas, que não têm onde morar, que não têm para onde ir, ficam ao relento e, portanto, desvalidos. Este grupo da Fraternidade do Cálice atua diretamente junto a essas pessoas. Usam um cálice estampado em suas túnicas. Esse é o símbolo da fraternidade. E por que o cálice? O que quer dizer esse cálice? E a dona Marta vem no nosso auxílio novamente, num outro livro que ela escreveu, chamado Histórias das Fraternidades. E ali ela diz assim: porque só a criatura que esvaziou o cálice do sofrimento e da humilhação, conseguindo fazê-lo transbordar de amor e piedade, oferta apoio aos sofredores do planeta, ajudando as vítimas da obsessão a se reerguer, ensinando aos doentes a manter a alma limpa e aos aflitos de todos os matizes a bênção da esperança e da própria recuperação para conseguir ir ao encontro de Jesus. Por isso, cálice. O cálice, na tradição histórica mais antiga, ele representa também o martírio. Vamos lembrar que Jesus, no Horto das Oliveiras, ele vai se referir a isso. Pai, afasta de mim este cálice, mas se eu devo dele beber, é um cálice amargo, é um cálice do sofrimento e da dor. Então ela diz, enquanto não há esse esvaziamento do cálice para se transformar, se transbordar em amor e piedade, esse espírito não pensa mais em si, ele só pensa no outro, no próximo. É a prática da caridade pura. Então, este cálice ela toma como referência e eles apresentam-se em suas vestimentas com o desenho de um cálice à altura do peito. Vamos lembrar que, de novo, todas as fraternidades, grupos de espíritos trazem símbolos para que sejam identificados. Por essa razão, eles se apresentam dessa forma. Dando continuidade, portanto, à nossa aula de hoje, vamos falar sobre a fraternidade dos hindus, que é uma fraternidade muito interessante, porque a pergunta é, por que os hindus estariam atuando no Brasil? Ainda mais Mahatma Gandhi, Krishna, como nós também tivemos nas outras fraternidades, né? Por que egípcios? Por que essênios? Por que esses espíritos se apresentam com essas vestimentas? Os cruzados, né? Soldados da Idade Média, por que eles trazem tudo isso? São maneiras que os espíritos adotam para se identificar, para serem percebidos. Então, nós vamos falar, num primeiro momento, de um grupo dessa fraternidade que tem como venerável, como líder responsável, Krishna. Eu fui buscar na Wikipédia alguma informação sobre Krishna, e ali está escrito, as histórias de Krishna aparecem em várias tradições filosóficas e teológicas hindus, que o retratam de várias maneiras. Ora, ele é um deus criança, ora, ele é um brincalhão, um modelo de amante, um herói divino ou um ser supremo. Então, cada grupo que reverencia Krishna o vê de uma maneira. O que nós estamos falando aqui é um Krishna, que é um espírito iluminado, que cuida dessa fraternidade, que organiza, que protege, inclusive, o próprio país. Nós vamos ver, em seguida, que nós temos o próprio Mahatma Gandhi sendo responsável pela Índia para a sua evolução, né? Essa fraternidade dos hindus tem 5.000 colaboradores, quando chegou em 1950, por aí. A sua sede está localizada num templo situado bem no meio do sagrado rio Ganges. É um templo na espiritualidade, não é um templo material. Em um ponto entre a cidade de Benares e a confluência do rio Jimna, na Índia.
Benares é a cidade santa, né, para onde todos peregrinam para fazer os seus cultos. É como se fosse a Meca, né, dos islâmicos. Benares é a cidade sagrada para os hindus. Dedicam-se à prática do dever moral e tratamento psíquico e físico. Atuam no desenvolvimento mediúnico. No trabalho da federação, a questão dos orientais, como os chineses, agora os hindus, eles desenvolveram muito ao longo dos milênios a meditação, a reflexão e, naturalmente, o desenvolvimento de capacidade mediúnica, das suas aptidões mediúnicas. Então, esses espíritos trabalham muito no sentido de ajudar no equilíbrio psíquico dos médiuns e também atuam na sua educação, no desenvolvimento das suas aptidões mediúnicas. O outro grupo, que é liderado por Mahatma Gandhi, tem a sede em Nova Delhi, na cidade de Nova Delhi, também no plano espiritual. Ampara ensinando que a mediunidade é a faculdade que ajuda as criaturas a caminhar para o seu Criador. A mediunidade é uma característica humana, ela não é pertencente a nenhuma religião, ela não é do Espiritismo. O Espiritismo não tem monopólio da mediunidade. A mediunidade é humana, ou seja, desde que o homem começou a interrelacionar-se, começou a ter a noção de livre-arbítrio, a sua razão se desenvolveu, ele começa a interação com o mundo espiritual, tanto que essa noção de algo superior, um ser superior, é sempre presente nas culturas, em todos os cantos desse planeta, em todos os tempos. Então, ele vai amparar esse processo que veio se desenvolvendo ao longo de milênios. Esse grupo trabalha muito especificamente para ajudar no desenvolvimento dessas faculdades. Com esse objetivo, né? A mediunidade é um instrumento de crescimento, de aprendizado, um instrumento, inclusive, para nós reajustarmos as nossas dívidas que trazemos de existências anteriores. Trabalho ao próximo, serve ao próximo, e nós vamos encontrar a nossa condição de reajustamento, de revisão, de aprendizado. Desenvolvimento dos sentimentos de compreensão e entendimento, conquistando a paz para o próprio coração. Nosso grande objetivo de vida é conseguir a paz, aquela paz interior. Através da meditação, através do autoconhecimento, através da autorreforma, nós vamos fazendo, então, a melhoria progressiva e vamos buscando, então, essa paz que ainda não é nossa, mas que nós vamos conseguir. A reeducação da mente, aquela questão da não violência, né? Gandhi sempre conseguiu fazer tudo sem a violência, embora alguns dos seus seguidores acabaram cometendo algumas ações, mas ele jamais foi concordante com a violência, jamais. Ele evitou ao máximo conquistar alguma coisa através de sangue derramado, através de disputas violentas, porque ele não acreditava nisso como espírito iluminado que é. E ele tinha uma frase que ficou registrada no livro da Dona Marca: solitários com Deus para sermos solidários com a humanidade. Porque, no final, somos sempre nós e Deus, cada um de nós, eu, você, qualquer um, e Deus. Então, por isso, solitários com Deus, porém, solidários com o próximo, com a humanidade. E, por último, já encerrando a nossa aula de hoje, vamos falar rapidamente na fraternidade do Tibete. Essa fraternidade não temos muita informação na bibliografia disponível, mas é importante falar dela porque ela atua também nessa área de disciplina da mente, de autocontrole, né?
ela tem um venerável também, ela tem um líder que se chama Shang Folang, é um ex-Dalai Lama. Vamos lembrar que o Tibete é onde está centralizado o budismo, e quem controla o Tibete é um Dalai Lama, pelo menos religiosamente. Politicamente, há outras questões, mas religiosamente é o Dalai Lama que fala em nome do Tibete. Portanto, a sua sede na espiritualidade é sobre o Monte Himalaia. E nós temos mais de 5.000 componentes que vieram para trabalhar no Brasil, para ajudar a todos os espíritos necessitados com relação a este atendimento e recolhimento das zonas umbralinas e trevosas. Eles atuam diretamente junto à ignorância e à dor. É um contingente imenso que se manifesta nos trabalhos de assistência espiritual, porque trazem espíritos necessitados de, através do processo da orientação fraterna, através do processo da orientação doutrinária, esclarecer espíritos e que naturalmente são encaminhados para postos de auxílio, hospitais, postos de socorro. Então, eles fazem este campo, esse intermédio. Vão resgatar espíritos das zonas umbralinas, ou do umbral, como é conhecido, ou das zonas trevosas, que são zonas mais densas, mais seriamente, para espíritos mais seriamente comprometidos diante da lei. São grupos que orientam encarnados e aprendizes a disciplinar a mente. E aí nós vamos ver a Escola de Aprendizes do Evangelho, a Escola de Educação Mediúnica. Eles vão atuar junto a estes no sentido de ajudar os aprendizes a disciplinar a mente. Como é difícil, né? Nós temos uma mente disciplinada, focada, atenta. Então, eles trabalham muito nesse sentido e ajudam a solucionar os problemas obsessivos com assistência espiritual especializada. Na federação temos as diversas assistências que trabalham com processos obsessivos, né? Atendimento a casos de obsessão. Atende às vítimas do egoísmo e da vaidade. São diversas, né? Egoísmo e vaidade é tudo que nós temos. Então, as vítimas decorrentes dessas ações egoístas e da vaidade, eles estão sempre atentos para o atendimento e deixam os templos e saem procurando acender a luz do divino amor nos corações sofridos. Portanto, eles não atuam internamente, eles saem dos templos, porque, naturalmente, já na espiritualidade, tomaram consciência de que ficar dentro do templo apenas orando não é uma ação de ajuda, mas é uma ação mais voltada para si. E a consequência disso é querer se voltar mais para o outro, trabalhar em relação ao próximo, conforme a orientação de Jesus. Nós vamos lembrar que no Brasil, todas as fraternidades estão sendo orientadas, estão sob o comando geral de Ismael, que tem a missão de implantar o Evangelho neste país, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Por isso, a congregação de tantas raças, de tantos povos neste país, e que acabam atraindo, então, espíritos de diversos outros países que vieram para cá para ajudar, para amparar, para proteger, para curar e para poder conscientizar, fortalecer o pensamento e a fé daqueles que aqui reencarnam com o objetivo de desenvolver o trabalho de si próprio, que nós chamamos de reforma interior, em relação à sua transformação moral. E, portanto, estão aqui nos amparando, nos protegendo, para que nós possamos caminhar para frente. Mesmo aqueles que estão, por hora, desviados desse caminho,
estão amparados por todas essas fraternidades. Este é o que nós tínhamos para hoje. Nós vamos agradecer nesse momento a toda a espiritualidade que nos amparou, que nos protegeu, e vamos também, já que estamos numa aula de um curso de vibrações, falando das fraternidades espirituais, vamos fazer também, da nossa parte, uma pequena vibração. Todos nós juntos vamos nos unir em coração e pensamento. Elevemos nosso pensamento a Deus, confiantes no divino amigo Jesus, e vamos vibrar nos nossos corações. Vamos vibrar amor, paz, entendimento, fraternidade para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que estão enfrentando desafios difíceis. Vamos envolvê-los nessas vibrações luminosas de paz, de amor, de acolhimento. Vamos vibrar por aqueles que estão sofrendo do corpo, do espírito, que estão enfermos e que precisam de ajuda. Vamos doar dos nossos corações vibrações de cura, de amparo, de proteção, de alegria, de estímulo, de esperança, colocando nesses olhos, nesses rostos, sorrisos, para enfrentar com coragem o que vem pela frente. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem, para que possam continuar em suas tarefas persistentes, para que estejam, de alguma maneira, ligados a todas as equipes espirituais que possam auxiliá-los a continuar em suas tarefas. Vamos vibrar pelas nossas famílias, nosso lar, mentalizando nosso lar em muita luz, e a união, a paz e a fraternidade adentrando a cada um desses laços. E também vamos vibrar por nós mesmos, rogando a Deus que possamos receber aquilo que mais necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, muito obrigado pela atenção. É um grande prazer estar aqui, falar sobre as fraternidades, sobre as vibrações. E vamos lembrar que esse trabalho de vibrações acontece todos os dias pelo nosso canal no YouTube, Paulo Oliveira, expositor e palestrante espírita. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar aqui em cima o link para a nossa playlist, que tem os vídeos já realizados, e normalmente no nosso canal nós postamos diariamente um convite para o tema da noite. Vamos falar durante algum tempo, fazemos as vibrações, a nossa prece, e aí podemos dormir em paz. Nosso trabalho dura em torno de 30 a 40 minutos. Por isso, são todos convidados, se você ainda não participou. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, veja aqui no canto direito inferior, você tem a minha foto. Se você clicar aí, vai abrir um espaço para você se inscrever no canal, e ao se inscrever, ative o sino para que você receba todas as notificações do nosso canal quando nós postamos vídeos, informações, enquetes, temos muitas atividades. Espero que você possa estar conosco lá, se ainda não participa. Eu agradeço muito a todos vocês e rogo a Jesus que possa abençoá-los hoje e sempre. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que assim seja.